Tudo bem. Bom dia, pessoal. Vamos dar início à aula hoje do QA 282. Voltar a retomar aquela discussão que a gente começou ontem sobre equilíbrios químicos e a gente vai começar a discutir também equilíbrios em solução aquosa de ácidos e bases fracas, que é um dos pontos básicos aí dessa primeira parte do curso, né? Muito bem. Bom, aula passada, né, a gente deu uma breve introdução aos equilíbrios químicos, mas de uma forma qualitativa, né, de uma forma meramente descritiva. Isso não interessa para a gente. Primariamente, sobre o aspecto de química analítica em via úmida, da química analítica de bancada, né, a maior parte das reações envolvidas, dos processos envolvidos, são processos de equilíbrio químico. E a gente conhecer as metodologias, entender elas, e mais ainda aplicá-las, depende do conhecimento bem profundo de equilíbrios químicos, especialmente em solução aquosa. E não apenas um conhecimento descritivo, uma descrição qualitativa, sim uma descrição quantitativa, uma descrição numérica, uma descrição que nos permita prever concentrações, prever transcorrer de reações, prever acontecimento de reações. Né? Bom, essencialmente, o que nos auxilia a entender, a modelar equilíbrios químicos na forma quantitativa, de forma matemática, de forma exata, são as chamadas constantes de equilíbrio. As constantes de equilíbrio, todo equilíbrio químico tem associado a ele uma constante de equilíbrio, que na verdade não é nenhuma constante, porque varia com a temperatura, mas vamos assim nomear ela, né? As constantes de equilíbrio são expressões algébricas, né, que descrevem a relação que existe entre concentrações. Na verdade, né, sob o ponto estritamente químico, físico-químico, não são concentrações, é uma aproximação. As constantes de equilíbrio, na verdade, dependem das atividades dos solutos em solução aquosa. É um conceito que a gente vai explorar mais à frente. Semana que vem a gente vai falar do conceito de atividade, adiantando para soluções diluídas, atividade e concentração são iguais, então não faz diferença. Mas, na verdade, atividade é uma propriedade físico-química, depende da concentração, mas não é a concentração. Enfim, as constantes de equilíbrio são expressões algébricas que relacionam as atividades, na verdade, as concentrações, na verdade, atividades dos produtos e dos reagentes de uma reação química no estado de equilíbrio, relacionam de forma quantitativa, permitem a gente prever as concentrações de equilíbrio, na verdade, as atividades de equilíbrio desses constituintes. Bom, quando a gente tem reagentes e produtos em estado gasoso, a gente não vai usar concentração, a gente vai usar a pressão parcial desse soluto em contato com a solução. Então, para uma reação de equilíbrio genérica, WX reagentes em equilíbrio com os produtos da sua reação, YZ, sendo que os coeficientes estequiométricos aqui da reação WW, XX, YYZZ, né? A constante de equilíbrio, supondo que todos estes constituintes estejam em solução aquosa, é simplesmente expressa como o produto das concentrações de equilíbrio, que a gente expressa colchete, expresse, isso aqui é chamada concentração de equilíbrio, diferente de concentração analítica, a gente vai comentar sobre isso mais adiante, elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto das concentrações de equilíbrio dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Na verdade, como eu disse, né, se a gente fosse seguir estritamente a formalidade físico-química, a constante de equilíbrio seria a razão entre atividade de Y elevado a Y vezes atividade de Z elevado a Z
dividido por atividade de W elevado a W, atividade de X elevado a X. Sob o ponto formal, né, seria essa a expressão da constante de equilíbrio. Na verdade, né, por uma aproximação, na prática, a gente usa concentrações analíticas e não as atividades. Nem sempre isso é possível. A gente vai falar mais para frente sobre isso aí. Bom, outro aspecto dessa expressão quantitativa dos equilíbrios químicos é que se uma ou mais espécies dessa equação básica, né, do equilíbrio químico, produto das concentrações analíticas, concentrações de equilíbrio dos produtos dividido pelo produto das concentrações de equilíbrio dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, se um dos produtos na equação é um líquido ou um sólido puro, que forma uma fase separada da solução, ou um solvente que esteja presente em excesso, isso é importante, ele tem que estar presente em excesso e ser o solvente da solução, ou um líquido ou um sólido puro que forme uma fase separada, não aparece o termo correspondente na expressão de equilíbrio. Na verdade, nesses casos, né, formalmente, né, seria que a atividade dessa espécie, a atividade dessa espécie seria definida como sendo unitária. Então, por isso que ela não vai aparecer lá na expressão. E, na verdade, o que conta é atividade, não concentração, nem tem como definir concentração aqui a gente tem, né? Mas, nesses casos aqui, você define a atividade como sendo unitária. Por exemplo, o equilíbrio de autoionização da água, né? Duas moléculas de água, H2O, né? H2O mais H2O, estão coexistindo em equilíbrio com o íon hidrônio e o íon hidroxila. Isso aqui é o equilíbrio de autoionização da água que todos nós conhecemos, né? Como água é o solvente e está em excesso, isso a gente vai falar logo, vai demonstrar por que isso, né? A expressão desse equilíbrio não é essa aqui, não é exatamente usada essa aqui. Se a gente olhar para aquela definição anterior, seria produto da concentração de equilíbrio de H3O+, ou H+, né? No caso aqui, por simplificação, colocamos H+, a OH-, sua concentração de equilíbrio, o produto dessas concentrações, coeficiente estequiométrico é unitário e é unitário aqui, então 1, dividido pelo produto das concentrações de equilíbrio dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Tem duas águas aqui, né? Concentração molar de água vezes concentração molar de água, concentração molar de água ao quadrado, concentração de equilíbrio. Como essa expressão aqui não aparece a água pura, líquida, solvente em excesso, a expressão do equilíbrio simplesmente se reduz a isso nesse caso. Então, isso vale para equilíbrios de precipitação, equilíbrios de formação de um sólido ou líquido, mas tem que ser uma fase separada, não pode estar coexistindo na solução, na forma não dissociada, por exemplo. Então, por que isso acontece? Tem várias formas da gente demonstrar, da gente raciocinar para demonstrar por que o líquido puro, o sólido puro, que estão em equilíbrio com uma solução aquosa, ou então o solvente em excesso, no caso, a solução aquosa, a água, né? Tem várias formas de demonstrar isso aí, da gente mostrar que é verdade isso aí, você não precisa colocar a concentração molar de água na expressão de equilíbrio. Bom, vamos supor aqui, né, uma solução aquosa diluída. Opa. Isso aqui vale para uma solução aquosa diluída, esse raciocínio aqui. Não para soluções concentradas. Quando a gente falar da atividade, a gente vai discutir um pouquinho sobre solução, porque esses raciocínios todos que a gente faz não valem para solução concentrada. Todos eles valem só para soluções bem diluídas. Numa solução aquosa diluída, você tem essencialmente água e pequenas outras quantidades de solutos ionizados ou não, eletrólitos fortes, fracos ou não eletrólitos, ou solutos moleculares que sejam solúveis em água.
Qual que é a concentração de água nessa solução? Dificilmente pensa nisso, né? Eu sempre associo a concentração de um soluto, concentração de cloreto de sódio, de ácido sulfúrico, de ácido acético, seja lá o que for. Mas solvente água. Qual a concentração em mol por litro de água de uma solução aquosa diluída? Bom, é fácil calcular, né? Concentração de equilíbrio, né? Na verdade seria analítica, mas a gente aproxima aqui, né? Da água. Vai ser em um litro de água pesa 1.000 gramas. Qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Então, fazendo as contas aqui, quantos mols existem em 1.000 gramas de água, que é o volume de um litro? Isso dá aproximadamente 55,6 mol. Então, água pura e soluções diluídas de eletrólitos em água contêm concentrações aproximadas de 55,6 mol por litro de água. Tá, tudo bem, isso aí não tem problema, isso aí não tem mistério. Então, vamos supor que a gente prepara uma solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico, ácido HCl, cloridreto, né? Dissolvemos o gás HCl. Em 1 litro de água, suponha aí que não vá haver variação de volume, que é uma aproximação muito boa, né? A massa molar do HCl é 37,5 gramas por mol, 3 e poucos gramas, quase 4 gramas de sódio em 1.000 gramas, não vai variar muito o volume. Então, você pega 0,1 mol de HCl e adiciona a 1 litro de água. Você acaba preparando uma solução com concentração analítica de 0,1 mol por litro de HCl. O HCl é um ácido forte, ele se dissocia completamente em cloreto e H3O+, H+. O que vai acontecer é que você vai consumir OH- da autoionização da água, certo? E deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Então, você vai consumir todo o OH- que tinha lá na solução. Por que todo o OH-? A concentração de equilíbrio da autoionização da água, a gente vai falar mais para frente de OH- é 10 a menos 7 mol por litro. A água se ioniza, tem equilíbrio de ionização, que a gente mostrou aqui. No equilíbrio, concentração de OH- lá é 10 a menos 7 mol por litro. Você está jogando 0,1 mol de HCl, 0,1 mol de H+, em 1 litro de solução que contém 10 a menos 7 mol de OH-, a gente pode supor que estequiometricamente a gente consome tudo isso aqui, o equilíbrio vai ser deslocado e esse OH- aqui vai ser integralmente convertido em água na reação. Bom, então eu mudei a concentração de água, né? Eu joguei o HCl, formou H+, o H+ vai reagir com o OH-, formar moléculas extras de água, e a concentração, obviamente, não vai ser mais 55,6 mol por litro de água. Quanto vai ser a concentração de água nessa solução em comparação à concentração de água na água pura? Bom, eu tinha lá, originalmente na solução, 55,6 mol de água em 1 litro. Como eu joguei um excesso de H+, o OH- que estava presente lá, que era 1 vezes 10 a menos 7 mol de OH-, virou tudo água, foi convertido tudo a água. Cada mol de OH- forma 1 mol de água, correto? Então, esses 10 a menos 7 mol de OH- vão gerar 10 a menos 7 mol de água. Então, eu tinha 55,6 mol em 1 litro dessa solução, dessa água pura. Depois que eu converti ela em solução aquosa de HCl, uma solução aquosa de H+, eu adicionei também essa solução, eu criei também 10 a menos 7 mol de água, vindo da neutralização do OH- que tinha lá da autoionização da água. Qual a concentração final? 55,6 mais 0,000001. Isso aí é quase 55,6. Dentre todas as aproximações possíveis, essa é a mais fácil. Isso é absolutamente desprezível, negligenciável, essa quantidade de OH- aqui, de água que a gente adiciona à solução. A concentração inicial era 55,6, a concentração final
é praticamente 55,6, é negligenciável o aumento, desprezível. É cerca de 50, 60 milhões de vezes menor a quantidade adicionada. Em termos de porcentagem, quanto que você está adicionando de água nessa solução? Eu tinha 55,6, adicionei 10 a menos 7 mol de água, vindo aqui do H-, isso que representa um acréscimo de 2 vezes 10 a menos 7% mol de água na solução. Para vocês terem uma ideia, isso seria mais ou menos a porcentagem que uma família de 4 pessoas representa na população do Brasil. Ou um grupo, essa turma dessa disciplina representa na população do mundo. É um valor, um acréscimo absolutamente negligenciável. Isso é muito, muito, muito inferior a todas as incertezas de manipulação dessas soluções que a gente pode imaginar. Bom, a constante de equilíbrio formal, né, seria essa. Produto das concentrações de H3O+, ou H-, dividido pela concentração da água ao quadrado. Se eu rearranjar, né, eu posso jogar a concentração de água ao quadrado para cá. Só que esse valor aqui, na prática, é uma constante. Ela é igual para toda e qualquer solução. Então, é muito interessante, é muito prático a gente reexpressar a constante desse equilíbrio como produto da constante termodinâmica formal, onde entra, né, a concentração de água, vezes a concentração de água, que é uma outra constante. Esse produto aqui, da constante formal desse equilíbrio vezes a concentração molar de água ao quadrado, dá 1 vezes 10 a menos 14. É uma constante também. É a chamada constante de autoionização de autoprotólise da água, que é a constante de equilíbrio básica, fundamental em todos os equilíbrios em solução aquosa. Ela diz que o produto das concentrações de H3O+, ou H- em água pura, a 25 graus é 10 a menos 14. Seria mol por litro ao quadrado, mas a gente não usa as concentrações. É representada por kW, essa constante. A água é um solvente anfiprótico, autoprotolizado, autoionizante, né, como vocês sabem. Então, o que vai acontecer é que ela vai gerar, no processo de autoprotólise, pequenas concentrações de H+ e OH- no equilíbrio de ionização. Constante desse equilíbrio expressa assim, como a gente demonstrou, não entra água ao quadrado, né? E o seu valor é 10 a menos 14. Na verdade, isso é o produto de duas constantes. A gente esquece isso aí. Para todos os efeitos práticos, não tem sentido pensar nisso. Para todos os demais casos, líquido puro em equilíbrio, sólido puro em equilíbrio, vale um raciocínio similar. Por isso, eles não entram, né? Solubilidade não entra. Concentração, atividade do sólido e assim por diante. Bom, existem muitos equilíbrios químicos que a gente poderia discutir aqui. Muitos equilíbrios químicos em solução que a gente poderia conversar. Só que, como a gente já falou, praticamente todos os métodos de análise química baseados nas técnicas ditas clássicas, são os chamados métodos via úmida, a volumetria e a gravimetria, que a gente vai ver nesse curso, se baseiam, como eu disse, em processos onde há equilíbrio químico, onde potencialmente existe equilíbrio químico de reagentes, produtos usados nessas determinações, e quase sempre em soluções aquosas. Você pode usar outros solventes, às vezes é usado, não é um negócio tão raro assim você usar solventes não aquosos nesses processos, mas se a volumetria, principalmente, e gravimetria, quase sempre são solventes autoionizantes. Por exemplo, ácido acético puro, ácido fórmico puro, metanol, etanol, que se considera eles autoionizantes, bem menos, uma extensão bem menor que a água, mas você considera isso. Então, a gente aplicar esses métodos, desenvolver métodos onde haja gravimetria, onde haja volumetria, depende de um conhecimento profundo, um conhecimento bastante apurado das concentrações em equilíbrio das espécies, da forma como calcular em todas as etapas do processo. Então,
Isso aí, na verdade, o conhecimento da gente, por trás disso aí, o que tem? Termodinâmica. Quando vocês forem estudar físico-química, vocês vão ver que as concentrações, vocês já tiveram uma introdução a isso no curso médio, vocês vão ver que as concentrações de equilíbrio, no equilíbrio químico, elas dependem da termodinâmica dos processos físico-químicos, da reação direta e inversa, das entalpias, entropias dessas reações, ou seja, balanço das duas, energia livre. Por trás disso aí, equilíbrio termodinâmico. Então, para você conhecer, para você usar esses processos, vocês vão ter que ter um conhecimento da termodinâmica, que nós vamos falar nesse curso, essencialmente de equilíbrio, é termodinâmica, da estequiometria, isso é simples, vocês já passaram por isso no curso médio, já tiveram, espero, uma revisão em química geral, a estequiometria dos processos químicos, de conservação das massas, e também da cinética, quer dizer, da velocidade das reações, que a gente não vai falar muito aqui, mas que também é fundamental. A gente tem que ter esse tripé de teórico, esse tripé de conhecimento químico bem sedimentado para a gente poder conhecer esses processos. A gente vai, a partir de hoje, falar bastante, né, da termodinâmica, falando do equilíbrio químico, não com um tratamento termodinâmico formal, tratamento de Gibbs, de Nernst, isso vocês vão ver mais para frente. Então, resumindo, para conhecer e prever quantitativamente, né, de forma acurada, de forma exata, o comportamento de soluções aquosas, que são base dessas técnicas analíticas chamadas de bancada, você vai ter que usar diretamente conceitos de equilíbrio químico e de estequiometria, principalmente. Cinética também, mas de uma forma secundária. Estequiometria vocês já conhecem, balancear a equação química e aplicar esses conceitos deve ser pré-requisito para entrar na universidade, quase, né? Qualquer curso, que é química do ensino médio. E a gente vai falar aqui um pouquinho do equilíbrio químico. Bom, além, isso aqui é um curso de química analítica. Então, por que a gente fala de equilíbrio químico, que é um tópico que não seria química analítica, é um tópico que seria mais físico-químico do que químico analítico num curso desse? Óbvio, né? Eu acabei de falar, né? Existe uma dependência tão grande do uso dessas técnicas com os equilíbrios, né, nessa abordagem mais quantitativa, que é impossível a gente tratar das técnicas sem tratar dos equilíbrios. Além disso, esse equilíbrio químico, os conceitos de equilíbrio químico, são determinantes em um monte de processos bioquímicos e químicos. Vocês vão ser a sua ferramenta de trabalho daqui para frente, esperando que vocês não sejam bioquímicos, né? Vocês vão trabalhar, vai ser o seu dia a dia, vão ser processos, vão ser reações químicas, bioquímicas. Né? Por exemplo, quase todos os processos bioquímicos relevantes que ocorrem no corpo humano e em quase qualquer outro organismo, animal, vegetal, micro-organismos, são processos de equilíbrio. Por exemplo, a ação de fármacos no organismo humano, ela é quase que integralmente estudada com processo de equilíbrio. A cinética aí é muito importante, né? Talvez até mais relevante em certos aspectos, mas são processos de equilíbrio, as reações que acontecem. Outro campo que, sem equilíbrio, sem consideração de equilíbrio químico, você não consegue ter compreensão do que está acontecendo, é a química do meio ambiente, é a química ambiental. Produção, geração, transporte de contaminantes, substâncias químicas não antropogênicas, né? Para contaminante e poluente é um tipo de substância antropogênica. O homo, antropos, quer dizer ser humano. É o ser humano que introduziu lá. Mesmo substâncias não antropogênicas que tem na atmosfera, oceanos, rios, a geração, a produção, o consumo dessas substâncias, o transporte dessas substâncias nesses meios aí, a transferência de massa de um meio para outro, depende da cinética e depende do equilíbrio que vai existir entre concentrações nos diversos meios, em solução, em adsorção, etc. E aí por diante. Por exemplo, um caso que parece às vezes
um fenômeno que muitas vezes a gente observa, que parece um negócio inesperado e que é facilmente explicado por equilíbrio químico, por conceitos simples de equilíbrios químicos no meio ambiente. Muitas vezes, lagos urbanos, eles estão lá bonitinhos, né? Tem um pouco de vida, tem peixes, tem pássaros, estão lá tranquilos, sem nada acontecendo. Aí existe uma temporada de chuva, uma temporada úmida, que chove muito. Bom, está chovendo, tem um aporte de água teoricamente pura naquele lago, bom para os peixinhos, bom para os passarinhos, bom para todo mundo. Né? Errado. No dia seguinte você vai lá, você encontra um monte de peixe morto no lago. Por quê? Contaminantes, poluentes que têm água natural, eles tendem a serem sorvidos, grudarem no sedimento em suspensão e no fundo do lago. Isso é um processo de equilíbrio de distribuição de fases. A concentração de água no lago e a determinado poluente na água do lago, ela vai depender da concentração desse poluente na superfície desse sedimento. Se o sedimento estiver contaminado, a água vai estar contaminada. O sedimento ele vai se depositando com o passar do tempo no fundo do corpo d'água e vai sendo coberto por novas camadas de sedimento. Eventos que podem ter ocorrido, às vezes anos atrás, de contaminação por poluentes no corpo d'água, parte da remoção dos poluentes é que eles grudam no sedimento, vai para o fundo e vão sendo enterrados. Não estão mais em contato com a lâmina d'água. Bom, acontece uma chuva forte. O que pode acontecer? O sedimento no fundo do lago é revolvido, é ressuspendido. Camadas de sedimento profundas voltam a ficar em contato com a água do lago. E o que isso tem a ver com equilíbrio? Aquelas camadas provavelmente podem estar contaminadas com concentrações altas de poluentes, de contaminantes. A concentração dessas espécies na água do lago, que estava em equilíbrio com o sedimento exposto, deixa de estar em equilíbrio. É restabelecido o equilíbrio por desorção desses poluentes do sedimento que estava escondido e foi exposto para a água do lago. Quer dizer, em vez da concentração de poluentes na água do lago diminuir com a chuva, com a entrada de água supostamente limpa, ela dá um salto, porque aquela água estava em equilíbrio com o sedimento, com poluentes sorvidos no sedimento exterior. De repente, você expõe o sedimento que está lá no fundo por causa do movimento mecânico da convecção. Aí mata tudo quanto é bicho na água naquele laguinho, naquela represa, naquele açude. É batata. Vocês podem ver aqui, o próprio lago, aqui do lado do Unicamp, tem uma chuva forte, principalmente depois de ficar muito tempo seco, vai ter peixe morto em volta. Por quê? Porque você teve um deslocamento, você alterou as espécies que estavam em contato com a água do lado e deslocou um equilíbrio. Quer dizer, meio ambiente, a compreensão dele envolve, dentre outras coisas, mas principalmente a compreensão de processos de equilíbrio. Então, por isso que a gente estuda de forma tão aprofundada equilíbrios, primeiro em química analítica sobre o aspecto quantitativo e depois sobre o aspecto energético, termodinâmico, em fisicoquímica. Bom, no caso de análise química, química analítica, quais seriam os equilíbrios mais importantes, mais relevantes para a gente conhecer, para a gente saber manipular, que vão ser base dessas tais técnicas de via úmida, essas técnicas analíticas quantitativas de bancada? Bom, primeiro de tudo, o equilíbrio de autoprotólise e dissociação da água. Se a gente supõe que todos os processos, quase todos eles, a gente vai estar trabalhando em solução aquosa, e processos biológicos também são processos aquosos, processos ambientais também aquosos. Então, a constante de dissociação da água é fundamental, né, a compreensão dela. Essa aqui é a reação envolvida, né, óbvio, vocês conhecem, e como a gente já discutiu, o produto KW, produto iônico da água, que é a constante desse equilíbrio, é essa aqui. Bom, quando você tem
equilíbrio entre uma substância pouco solúvel em solução aquosa e seus íons em uma solução saturada, ou seja, equilíbrio de precipitação, ou a constante de equilíbrio fundamental envolvida, que vai ser determinante na compreensão do processo, é o chamado produto de solubilidade. Por exemplo, na precipitação do sulfato de bário, formação do precipitado de sulfato de bário, que é pouco solúvel em água, misturando soluções que contêm bário 2 e um sulfato, né, o equilíbrio formado é esse. No caso, o sulfato de bário é um sólido, uma fase sólida independente que está em contato íntimo lá com a solução saturada dele e em suspensão ou sedimentado no fundo do frasco. Ele constitui uma fase separada. Se ele é um sólido formando uma fase separada da solução, então ele não entra, né? Não vai ter o sulfato de bário aqui na expressão do equilíbrio de solução dele. Por quê? Porque ele é uma fase separada. Então, a constante do produto de solubilidade é simplesmente a expressão dada pelo produto das concentrações de equilíbrio dos cátions e ânions formados na dissociação desse eletrólito elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Bom, cabe um parênteses aqui, relevante para esse e para outros processos, né? Muitas vezes, muitos sais, eles são eletrólitos, mas eles podem se dissolver em água formando moléculas neutras juntamente com os ânions correspondentes. Um exemplo, por exemplo, é o cloreto de prata. O cloreto de prata, ele se dissolve em água e parte do cloreto de prata fica na solução como moléculas neutras AgCl. Parte se dissocia em Ag+, Cl-. O AgCl sólido que está lá no fundo não vai ser considerado em qualquer processo de equilíbrio, mas o AgCl não ionizado que pode estar em solução tem que ser considerado. É muito pequena essa concentração. Então, para a maior parte das aplicações, você simplesmente desconsidera, você esquece que existem essas moléculas, mas num tratamento mais preciso, mais correto, você teria que considerar. Muitos solutos, pouco solúveis, podem passar por esse processo. Você pode ter moléculas não ionizadas, neutras, dissolvidas em conjunto com, no mesmo lugar que os íons. Bom, se você tem substâncias que podem se dissociar em solução, e o processo de dissociação envolve troca de prótons, doação de prótons ou acepção de prótons, o equilíbrio correspondente é o equilíbrio de dissociação ácido ou base, se forem eletrólitos fracos. Se for um eletrólito forte, não existe nenhum equilíbrio, a reação se consuma completamente para perda do próton ou captura do próton, se for uma base forte ou ácido forte. No caso, se for um ácido ou uma base fracas, por exemplo, o ácido acético, há o equilíbrio de dissociação ácido, que é governado aqui pela constante de dissociação ácida da correspondente espécie, então ácido acético. Ele doa um próton para a água, o solvente água, formando H3O+, e um acetato, que é a sua base conjugada. O Ka, produto de dissociação ácido desse ácido fraco, né? H3O+, acetato, concentrado por suas concentrações de equilíbrio, dividido por concentração de equilíbrio de ácido acético. Se for uma base, é análogo, a expressão é análoga, só que existe H3O+ vezes OH-. Por exemplo, o ânion acetato, ele captura elétrons, pode capturar prótons do solvente água, formando moléculas não ionizadas de ácido acético e íons hidroxila. Então, ele é uma base fraca. Na verdade, a base fraca conjugada do ácido acético é o acetato. Então, se você dissolver acetato de sódio, por exemplo, em água, essa solução vai ser básica, a solução vai ter uma concentração elevada de OH-, porque acetato é uma base fraca. No caso, você pode escrever a constante de dissociação
básica do íon acetato, do ânion acetato, dessa forma aqui. Essa aqui é a reação de ionização, de dissociação, acetato mais água, dando hidroxila mais ácido acético não ionizado, Kb, hidroxila, ácido acético não ionizado, dividido por acetato. São as respectivas concentrações molares. Bom, quando eu discutir a nossa parte aqui da teoria, até 16 de outubro, a gente vai discutir basicamente equilíbrios de dissociação ácido e a volumetria de neutralização. Os demais equilíbrios vão ser os professores Laura, Ana Valéria, que vão discutir durante as técnicas analíticas. Também são importantes, que vão ser discutidos posteriormente, como eu disse, né? Para os equilíbrios onde há a formação de íon complexo. Vocês ainda não devem ter estudado, não deve ter sido apresentado, definido o que é um íon complexo, o que é um complexo metálico para vocês. Isso é um tópico de química inorgânica, né? Mas muitos íons metálicos, em solução ou não, muitos átomos de metal, ionizados ou não, eles têm orbitais eletrônicos livres, eles podem se associar a outros átomos iônicos ou moléculas iônicas que tenham pares de elétrons livres, podem se ligar, formando o que se chama complexo. Por exemplo, em solução aquosa, o íon níquel mais 2, ele pode se ligar a 4 íons cianeto. O cianeto de níquel é um composto sólido com precipitado, mas se você tiver um excesso de íon cianeto, você pode formar esse íon complexo. O íon níquel mais 2 tem orbitais eletrônicos livres, com energia adequada, próxima à energia de orbitais eletrônicos preenchidos, de pares de elétrons livres preenchidos, né, do íon cianeto. Então, você tem um par de elétrons, 2 orbitais, 2 átomos, é uma ligação química. Pode ser aquela que se chamava dativa, né, naquelas definições. Então, existe esse equilíbrio aqui, o chamado equilíbrio de complexação. Isso aí é muito importante na química analítica de soluções aquosas, para a determinação de metais, para compor a complexometria. Muitos métodos espectrofotométricos, eletroquímicos, eles dependem da formação de complexos dos metais que você pretende determinar em solução. Obviamente, a bioquímica dos metais e a química ambiental dos metais também ela é muito influenciada pelas formações de complexos. Por exemplo, hemoglobina é um complexo de ferro com uma molécula chamada M, que a gente tem no sangue. A constante de formação, a gente vai falar, na verdade, são constantes de formação em etapas, são várias constantes somadas, né? A constante de formação desse complexo aqui, que a gente apresenta como beta 4, porque são 4 etapas de formação, a gente já vai mostrar isso aí mais para frente, produto das concentrações de equilíbrio dos produtos, só o complexo tetraciano níquel menos 2, o ânion tetraciano níquel, dividido pelo produto das concentrações de equilíbrio dos reagentes, níquel, cianeto, no caso cianeto a quarta potência, porque tem um coeficiente estequiométrico 4. Reações de óxido-redução também são reações de equilíbrio. Aqui está representado o equilíbrio que existe de redução do íon permanganato, botou um menos, né? Pelo ânion ferro mais 2, formando íon manganês mais 2 e ferro mais 3. Por essa reação de equilíbrio é a base, né, da volumetria de complexação, da determinação de ferro ferroso por permanganometria, por volumetria de óxido-redução usando soluções de permanganato como titulante. A constante desse equilíbrio está aqui expressa, né? É uma constante do equilíbrio de óxido-redução, constante redox, produtos, reagentes, aqui entra H mais a oitava, né? Porque entra aqui com potência 8. E, finalmente, né, quando você tem várias fases em contato e solutos de uma solução podem se distribuir entre várias fases, a gente tem chamado de equilíbrio de partição. Quando a gente faz extração líquido-líquido, que é uma técnica de purificação que vocês vão usar tanto no laboratório de orgânica quanto nos de analítica, né, a gente tem esse equilíbrio. Você dissolve um soluto em água, coloca um solvente orgânico em contato, agita,
esse soluto pode se transferir da água para o solvente orgânico, ser extraído. Na verdade, é um equilíbrio entre o soluto dissolvido no solvente orgânico e na água. Por exemplo, na solução aquosa de iodo, se você coloca um solvente como éter de petróleo, hexano, em contato com iodo, essa solução de iodo agita, né? Você nota claramente que parte do iodo vai para a fase orgânica, que muda de cor. Esse é um processo de equilíbrio. Ele é expresso por essa constante distribuição aqui de equilíbrio. Então, todos esses processos químicos, eles são processos de equilíbrio. Cada um deles é relevante para um tipo de técnica analítica, ou volumetria, ou gravimetria, ou técnicas de extração, ou técnicas eletroanalíticas, espectrofotométricas, indiretamente ou diretamente. Então, você conhecer, saber mexer com esses equilíbrios, é fundamental para você poder usar de forma adequada essas técnicas, compreender elas. E cabe aqui um parênteses, né? A gente não vai fazer uma discussão formal físico-química em termos de energias livres de Gibbs, em termos de potencial químico, em termos de equações de inércia, mas, vocês vão ver isso mais para frente, eu tenho que adentrar, né? A gente fala constante de equilíbrio. Ela é constante desde que todas as condições das soluções sejam mantidas, desde que você tenha temperatura, pressão e outros parâmetros constantes, definidos. Por exemplo, o kW da água, né, todas essas constantes, elas podem variar, por exemplo, com a temperatura. Por que eu digo podem? Né? Vai depender da entalpia da reação direta e inversa, da variação da entalpia da reação direta e inversa. Pode aumentar, pode diminuir, se essa variação de entalpia for muito pequena, zero, pode ficar constante. Mas no caso, por exemplo, o kW da água, produto de ionização, a 25 graus, ele é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 14. É o valor que a gente usa em todos os nossos cálculos, que é próximo da temperatura ambiente. Mas a 100 graus, na temperatura de ebulição da água, ele é 49 vezes 10 a menos 14. Ele é quase 50 vezes maior. O desequilíbrio deslocado para o lado dos produtos em quase 50 vezes. Então, é ácida a água quente? Não, porque forma tanto H+, quanto H-. As mesmas concentrações são iguais, mas são maiores. A 0 graus é quase 10 vezes menos a concentração de H+ ou H-, o equilíbrio está deslocado para lá. Então, a gente fala constante, mas ela é uma constante desde que todas as condições físicas e químicas sejam também mantidas constantes. E alguns desses equilíbrios, a gente tem que mencionar isso aqui, eles são, na verdade, resultado de várias etapas sequenciais de equilíbrio. Então, um caso típico é a formação de complexos metálicos em solução aquosa, se há mais de um ligante na molécula do complexo. Então, aqui a gente, na jargão da química de complexos, né, a gente tem o íon central aqui, o centro do complexo, que é o íon níquel. Ele pode se ligar a espécies que têm pares de elétrons disponíveis para fazer uma ligação em solução aquosa, chamados ligantes. Então, o cianeto ele tem um par de elétrons disponível. O níquel tem lá 4 orbitais vazios, eletrônicos, vazios com energia bem próxima de orbitais que têm pares de elétrons livres disponíveis na camada externa do íon cianeto. Então, eles podem formar uma ligação química. Só que cada orbital vai receber um íon cianeto e vai entrando um por vez. Então, primeiro liga primeiro íon cianeto. Eu tenho um equilíbrio, níquel mais 2 livre, cianeto formando cátion ciano níquel mais. A constante desse equilíbrio K1 é essa. Aí, esse cátion complexo, ele pode receber mais um íon cianeto, formando a espécie NiCN2 de ciano-níquel ou cianeto de níquel não ionizado em solução. Isso aqui, dependendo das condições, isso aqui pode precipitar, pode formar uma fase separada, ou então você pode continuar com essas moléculas de complexo níquel-cianeto 2+ em solução. Qual a constante desse equilíbrio? Então, olhar essa reação e expressar.
Esse complexo aqui pode, ainda tem orbital livre, eletrônico livre, pode se ligar a mais um ligante CN, cianeto, formar trisciano-níquel menos. O ânion complexo trisciano-níquel menos, triciano-níquel. Constante desse equilíbrio, K3, K2, K1, é essa. E, finalmente, aqui faltou, quer dizer, 3, NiCN3 mais níquel. Ficou errado aqui, isso aqui estava errado no próprio escudo. NiCN3 mais 2, menos, pode reagir com um cianeto, formar tetraciano-níquel menos 2, tetraciano-niquelato, né? E a constante desse quarto equilíbrio é essa. Bom, para finalidade analítica, o que interessa muitas vezes para a gente não é essas concentrações dessas espécies intermediárias aqui, elas não interessam muito para a gente. O que interessa para a gente é associar a concentração de níquel livre com a concentração de níquel complexado e a concentração de ligante. A gente pode somar esses 4 equilíbrios, chegar numa expressão global para o equilíbrio níquel, cianeto, tetraciano-niquelato. Níquel 4 cianeto, tetraciano-niquelato. Como que a gente calcula essa constante? Se vocês multiplicarem essas 4 constantes, vocês vão ver que essa vezes essa, vezes essa, vezes essa, vai cancelando. Isso aqui não. Arma aí. Opa. E isso. E que vai sobrar não cancelado. Vai sobrar sem cancelar. Níquel, cianeto, 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 cianeto e tetraciano-niquelato. Então, tetraciano-niquelato em cima, níquel embaixo, 1, 2, 3, 4, CN. CN a quarta. Então, a gente chega numa constante global acumulativa para esse processo de equilíbrio em etapas. Essas constantes globais, elas são representadas pela letra grega beta, um subíndice N, que descreve qual que é a etapa acumulativa, né? Então, no caso da reação global, níquel mais 4 cianeto dando tetraciano-niquelato, a constante acumulativa beta 4 é o produto das 4 reações dos equilíbrios consecutivos que levaram a esse equilíbrio global. K1, K2, K3, K4, que é isso aqui. Se a constante global de formação do triciano-niquelato é só o produto das 3 anteriores. Do bisciano-níquel, ou cianeto de níquel em solução, é o produto das 2 anteriores, beta 3, beta 2 e assim por diante. Então, quando a gente fala de complexos metálicos, a gente tem que considerar que a formação desses complexos ocorre em etapas, dependendo das concentrações relativas de níquel, cianeto, dos valores das constantes. Você pode ter preponderância de uma ou outra, ou até as 4 espécies. E as constantes de formação de cada uma das espécies globais são dadas pelos produtos. Isso vale para qualquer processo, né, onde você tenha um equilíbrio que pode ser descrito em etapas consecutivas. A constante global do processo de equilíbrio pode ser expressa como o produto das constantes das etapas consecutivas. Bom, vou dar um exemplo simples, clássico aqui, claro que muitos de vocês conhecem, de como que esses equilíbrios aqui, essas constantes de equilíbrio podem ser aplicadas para uma compreensão mais quantitativa dos processos em solução. Por exemplo, água pura tem a ionização da água, tem a autoprotólise da água. Qual seria a concentração de hidrônio, H3O mais hidróxido, na água pura? 25 e a 100 graus. Bom, H3O mais e OH menos na água pura vem apenas
da dissociação da água. O único processo responsável pela produção desse cátion e desse ânion é a autoionização da água. Cada vez que forma um H3 ou mais, necessariamente vai formar um OH-. Então, não tem como. A concentração disso e disso é igual. Então, a gente já tem essa igualdade aqui que ajuda a gente a resolver o problema. A expressão do KW é concentração de H3 ou mais, concentração de OH-. Substituindo uma delas pela outra, a gente vê que KW, na água pura, é simultaneamente OH- ao quadrado ou H3 ou mais ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de cada um desses termos, concentração de H3 ou mais igual a concentração de OH-, raiz quadrada do KW. Bom, fácil, então é muito fácil, é trivial, todos vocês conhecem. A 25 graus, concentrações são iguais, KW é 10 a menos 14, e a gente tem, então, uma concentração de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro de cada um deles. A 100 graus, na água em ebulição, a constante muda. Lembra que eu mostrei a tabela anterior, a constante KW a 100 graus é 49 vezes 10 a menos 14. Raiz quadrada de 44 vezes 10 a menos 14 é 7 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Ou seja, aumenta 7 vezes a concentração de H+, e OH- a 100 graus Celsius. Qual a implicação disso? Tem várias. Por exemplo, qualquer reação que dependa de H+ ou OH-, ela vai ser mais rápida numa temperatura maior. O equilíbrio vai ser deslocado para o lado do produto mais pronunciadamente. E vai ser mais rápido também. Então, essa é uma das implicações aí. Muito bem, né? Especialmente aqui na parte inicial do nosso curso, nós vamos tratar especialmente do comportamento de ácidos e bases fracos e fortes em solução aquosa. A gente vai falar muito de volumetria de neutralização, né? Quando a gente está falando de ácidos fracos e bases fracas, a gente está se referindo, a gente tem que se basear nas correspondentes constantes de dissociação ácida e constantes de dissociação básica dessas espécies. Por exemplo, ácido nitroso. Ácido nitroso é um ácido fraco em solução aquosa, né? Ele doa aqui um próton para a água, um solvente água, por isso ele é um ácido, formando H3 ou mais e gerando o íon nitrito em solução aquosa. Constante de dissociação ácida desse ácido, o produto das concentrações de equilíbrio do produto, reagentes, só o ácido nitroso, lembra que a água não entra na expressão da constante de equilíbrio, concentração em equilíbrio do ácido nitroso. Para uma base fraca, né, vale o mesmo raciocínio, só que a espécie que vai aparecer na constante de equilíbrio, produto, não é mais o H3 ou mais, é a hidroxila, né, o seu companheiro lá de equilíbrio na água, é o OH-. Então, o gás amônia, né, quando em solução aquosa, ele forma um material que a gente conhece como hidróxido de amônia, ou coloquialmente amoníaco, né? Então, as soluções aquosas de hidróxido de amônia, elas são básicas. Por quê? A amônia, ela captura, ela tem um par de elétrons aqui livre, né? Ela consegue arrancar um próton da água para que ele se ligue nesse par de elétrons. Então, a amônia, ela é plana trigonal, na verdade, ela é trigonal deformada, né? Que o par de elétrons empurra, né, as três ligações para baixo. Quando ele rouba um H+ da água, forma uma molécula tetraédrica, um cátion amônio. Então, isso aqui é amônia, esse aqui é o amônio. É uma base porque rouba próton da água, captura próton, tem afinidade por prótons, né? E a solução é básica, tem uma concentração elevada de hidróxido. A constante de dissociação básica dessa solução, produto das concentrações dos produtos, elevado aos seus coeficientes estequiométricos respectivos, unitários aqui, dividido pelo produto
das concentrações de equilíbrio dos reagentes. A água não conta, como a gente já discutiu, só amônio. Bom, e sempre que a gente tem um ácido fraco ou uma base fraca, junto com ela, coexistindo em equilíbrio, a gente tem, no caso do ácido fraco, a sua base conjugada coexistindo em equilíbrio, no caso da base fraca, o seu ácido conjugado coexistindo em equilíbrio. É importante a gente ter isso em mente, né? Os ânions provenientes de ácidos fracos são bases fracas. Então, o ânion nitrito é uma base fraca. E os cátions provenientes da dissociação de bases fracas, pelo contrário, são ácidos fracos. Então, o cátion amônio é um ácido fraco. Soluções aquosas de nitrito de sódio, nitrito de potássio, nitritos inorgânicos, eletrólitos, são básicas. Soluções aquosas de sais solúveis de amônio, eletrólitos fortes, são levemente ácidas. Quais seriam os equilíbrios correspondentes de dissociação ácida e básica dessas espécies? Bom, no caso do íon amônio, o ácido conjugado do hidróxido de amônia, a reação de dissociação ácida seria essa. Ele doaria um próton para a água, formaria moléculas neutras de NH3 dissolvidas em água e H3O+. A constante de dissociação ácida, né, dessa dissociação é dada por essa expressão aqui. NH3, OH+, OH3O+, e NH4O+. Então, essa aqui é a constante de dissociação ácida do cátion amônio, que é o ácido fraco conjugado do amônio, da amônia. Bom, a dissociação básica da amônia a gente já mostrou. Como que a gente estima a concentração de dissociação ácida do ácido fraco conjugado de uma base? Bom, eu sei aqui a constante de dissociação básica da amônia. Qual seria a constante de dissociação ácida do cátion correspondente? Essa aqui é a expressão de dissociação básica do amônio, essa aqui é a expressão da constante de dissociação ácida da amônia. Se eu multiplicar uma pela outra, tá aqui as duas expressões, o que vai acontecer? Dá uma olhada aqui, ó. Vai aparecer amônio aqui, se cancela. Amônia aqui, amônia aqui, se cancela. O que sobra? OH-, H+, que é exatamente a expressão do Kw. Ou seja, o produto da constante de dissociação básica de uma base forte e da constante de dissociação ácida do seu ácido conjugado é o Kw da água. E o mesmo vale para um ácido fraco. O produto da constante de dissociação de um ácido fraco e de sua base conjugada é o Kw da água. Eles são amarrados via Kw. Ou seja, se eu tenho uma tabela com constante de dissociação ácida de ácidos fracos, facilmente eu estimo a constante de dissociação básica dos ânions correspondentes, bases conjugadas fracas. E vice-versa, se eu tenho uma tabela constante de dissociação básica de bases fracas, muito facilmente eu calculo a constante de dissociação ácida dos cátions ácidos fracos associados a essa base. O produto de ambos, Kb, Ka, é do Kw. É mais ou menos obsoleto, né, o pessoal chamar essa reação aqui, né, a reação de dissociação ácida do ácido conjugado a uma base, do cátion conjugado a uma base, chamar isso aqui de reação de hidrólise. Então, às vezes, vocês vão ver essa reação aqui, constante de hidrólise do íon amônio. Ou, se for do nitrito, constante de hidrólise do íon nitrito. Na verdade, é mais fácil de pensar uma constante de dissociação básica ou ácida, que é a mesma coisa. Não é uma constante, não é um equilíbrio diferente. Simplesmente ele não é um ácido
no sentido de estar escrito ácido alguma coisa lá no livro. É um cátion que se comporta como ácido, ou um ânion que se comporta como base. Bom, sabido, né, conhecendo essa expressão, como a gente já disse, a gente pode estimar facilmente as constantes de dissociação básica da base conjugada a um ácido fraco e vice-versa. Sabendo que essas bases conjugadas fracas são os cátions associados às bases, aos ácidos e vice-versa, isso aí é fundamental na química analítica dessas espécies. Por exemplo, se a gente sabe que o Ka do íon amônio é 5,7 vezes 10 a menos 10, isso aqui seria a antiga constante de hidrólise, né? O pessoal chamava de constante de hidrólise. Qual seria o Kb da amônia, do NH3, da base mãe desse ácido fraco conjugado? Bom, a reação de dissociação do ácido fraco amônia NH4+, é essa. Que a gente escreve esse equilíbrio dessa forma, o valor numérico é esse, 5,7 vezes 10 a menos 10. Como que eu calculo o Kb da amônia NH3? Kb vezes Ka é Kw. É só eu pegar esse Ka e jogar aqui para baixo. Então, Kb, isolando ele, é igual a Kw sobre Ka. Kb da amônia, Ka do cátion amônia e Kw da água. Então, substituindo aqui, né? 1 vezes 10 a menos 14, 5,7 vezes 10 a menos 10, vai ser a expressão desse Kb aqui, da dissociação básica da amônia, 1,75 vezes 10 a menos 5. Compare os valores, 10 a menos 5, 10 a menos 10. Notem que a amônia é uma base fraca. O seu ácido conjugado, comparativamente, é mais fraco ainda. Então, o ácido conjugado a uma base fraca é ácido, mas é muito mais fraco que o próprio ácido, que a própria base-mãe, e vice-versa. A base conjugada a um ácido fraco é fraca, mas é muito mais fraco que o ácido-mãe. Outro exemplo aqui para uma base conjugada a um ácido fraco. Ácido cianídrico, HCN, tem uma constante de dissociação ácida de 10 a menos 10 unidades. Qual a constante de dissociação básica do íon cianeto? Então, olhando aqui a expressão, né? Substituindo Kb, Kw, K do HCN, vem que a constante de dissociação básica do íon cianeto é 10 a menos 5, 1,61 vezes 10 a menos 5. Bom, então, soluções dos cátions e ânions associados a bases ou ácidos fracos são ácidas ou básicas. E dos ácidos fracos? E das bases fracas? E como a gente calcula concentrações de H3O+, nessas soluções? Bom, o processo de cálculo ele é relativamente simples, né? Está conhecido de vocês, né? Essencialmente, a gente vai finalizar, na semana que vem, discutindo uma abordagem bem sistemática, uma forma sistemática de a gente calcular para qualquer processo de equilíbrio, de a gente estimar as concentrações das espécies. Vamos começar com alguns cálculos mais simples, alguns problemas mais simples, por exemplo. Calcular a concentração de H3O+, e H+, em uma solução de um ácido ou uma base fraca. Hoje a gente vai falar do ácido. Base é simplesmente um problema simétrico. É muito simples. Bom, para calcular o pH de uma solução, a concentração de H+, de uma solução de um ácido fraco? Como que a gente faria? Primeira coisa, quais os equilíbrios relevantes que estão acontecendo lá naquela solução? São dois, né? O equilíbrio de dissociação do ácido fraco, HA, é o nosso ácido fraco genérico. Vai colocar ácido monoácido fraco. Ele vai doar um próton para a água, né, por ser um ácido, formar H3O+, e o ânion correspondente, a base conjugada. Constante de dissociação desse ácido genérico está aqui. H3O+, A menos HA. E também tem a dissociação autoprotólise da água.
duas águas, H3O+, OH-. Esses são os dois equilíbrios ocorrentes. Quais seriam outras fontes de equações de igualdades que a gente poderia considerar para resolver esse problema? Bom, uma das fontes de dados para resolver esse problema é o chamado balanço de massas. No caso, né, a gente tem essa equação aqui correspondente ao processo de dissociação do ácido fraco. Cada molécula de HA que eu introduzi na solução pode se transformar ou em uma molécula de A-, ou continuar, né, como HA em solução não ionizado. Então, se eu pegar um ácido fraco, por exemplo, ácido acético, pegar 1 milimol de ácido acético, dissolver em 1 litro de água, supondo que o volume se mantém com 1 litro, eu vou ter a chamada concentração analítica de ácido acético igual a 1 milimol por litro. O que é concentração analítica? É a concentração expressa na forma mássica, na forma da quantidade que eu dissolvi do composto na solução. Então, se você pega 1 milimol de ácido acético, dissolve em solução aquosa, em 1 litro de água, dando 1 litro de solução, a concentração analítica de ácido acético nessa solução, independente de qualquer equilíbrio, é 1 milimol por litro. Bom, isso quer dizer que daquela solução, se eu tirar o solvente, eu recupero 1 milimol de ácido acético. Tem 1 milimol da espécie ácido acético dissolvida lá dentro. Esse ácido acético, ele vai se distribuir entre ácido acético não ionizado e ácido acético ionizado. Vai ter uma pequena concentração de ácido acético ionizado, de um acetato, e uma concentração grande, né, porque é um ácido fraco, de ácido acético não ionizado. A soma dessas duas concentrações, dessas espécies que se formam no equilíbrio, tem que ser igual à concentração analítica de ácido acético. Se eu joguei 1 milimol de ácido acético puro lá, uma parte vai virar acetato, outra parte continua como ácido acético, mas não pode nem desaparecer ácido acético, nem vir ácido acetato do nada, de bruxaria. Essas concentrações são o que a gente chama de concentração de equilíbrio. Essa concentração é o que a gente chama de concentração analítica. Nós vamos representar aqui, durante todo o curso, por convenção, a gente sempre vai representar a concentração de equilíbrio entre colchetes. Então, isso que eu estou escrevendo aqui é concentração de equilíbrio da HA. É quantas moléculas, quantos mol de HA não ionizado existem em 1 litro de água. Essa representação, concentração analítica de HA, indica quantos mols de HA foram dissolvidos em água, gerando 1 litro de solução. Esse parâmetro aqui é o que a gente geralmente determina numa análise quantitativa, como, por exemplo, vocês vão fazer, iriam fazer, se tivesse laboratório, um dia vocês vão fazer, né? Da determinação quantitativa de ácido acético em vinagre, para determinar a acidez dele. Vocês vão lá titular o vinagre, né? Determinar a concentração analítica de ácido acético. X gramas, 8 gramas por 100 ml, 9 gramas por 100 ml, 4 gramas por 100 ml, essa é a concentração analítica. Ela é diferente da concentração de equilíbrio. São duas grandezas diferentes, ambas expressas em mol por litro, associadas, elas são grandezas que são interdependentes, mas são diferentes. Isso causa confusão em muita gente, né? Porque você fala, ao mesmo tempo que você está falando
a concentração de ácido acético é 0 mol por litro, mas a concentração de equilíbrio são coisas diferentes. Concentração analítica e concentração de equilíbrio. Concentração analítica, você conhece quando você prepara a solução. Você vai lá, pesou o ácido fraco, dissolveu e você sabe. Então, vindo do balanço de massa, sabendo que você não pode nem criar, nem sumir com moléculas lá dentro, a menos que você seja mágico, alquimista, ou esteja fazendo uma besteira muito grande, a soma das concentrações do ânion e da espécie não ionizada do ácido é igual à sua concentração analítica. Então, aqui a gente já tira uma terceira expressão, né? Bom, quantas expressões numéricas a gente precisa para poder caracterizar quantitativamente esse equilíbrio? Quantas variáveis existem aqui? A gente tem uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis. Tem 4 concentrações desconhecidas. Esquece a concentração de água, que ela não entra. Então, a princípio, né, a gente precisaria dar um jeito, né, de arrumar 4 equações algébricas. Matematicamente, isso aí é um sistema de 4 incógnitas, você precisa de 4 equações para resolver. Bom, uma forma de você arrumar facilmente uma equação aí desta, sem ter muito esforço, sem cair em grandes elucubrações, sem ter uma álgebra muito complicada, equação de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, sem precisar lá o computador da estrela da morte lá para resolver o problema, é fazer aproximações, é olhar a química do processo e fazer aproximações. Essa é uma parte importante da manipulação de equilíbrios químicos em solução. Não é meramente você pegar, arrumar equações e resolver equações. Você tem que simplificar elas com base em raciocínio químico, para não precisar recorrer a artifícios que demandariam poder computacional muito elevado, demandariam erros de cálculo, mesmo você tendo poder computacional. É tradicional fazer isso. Até a década de 70 do século passado, né, na época que eu comecei a pensar em química, que eu sou velho desse jeito, não tinha outro jeito, tem que ser aproximação, porque não tinha calculadora, não tinha nada. Hoje, você já tem planilhas, mas mesmo assim, não custa nada simplificar a sua vida, você tem que simplificar ela. E mesmo com o uso de planilhas, de calculadoras, de computadores, de software, né, muitas vezes você pode chegar à expressão, e chega mesmo, principalmente em sistemas mais complicados, de ácidos, por exemplo, você chega a expressões que não têm solução algébrica exata. Polinômio de terceiro, quarto, quinto, sexto grau. Então, você tem que fazer aproximações. Bom, uma aproximação óbvia aqui, a gente tem um ácido fraco. Então, a concentração de H3O+ nessa solução não vai ser muito elevada, vai ser maior que a concentração da água pura, obviamente, vai vir da dissociação do ácido, mas não vai ser muito elevada. Bom, ela vai ser maior que a autoionização da água, a gente espera isso, 10 a menos 7 mol por litro, mais que 10 a menos 7 mol, bem mais a gente espera que seja, né? A quantidade de H3O+ que tem lá na solução, o H3O+ total, ele vem de 2 fontes. Parte vem da dissociação do ácido, parte vem da autoionização da água. Bom, Kw é uma constante que lhe diz que o equilíbrio está muito deslocado para cá, né? Então, essa concentração aqui, vinda da água, é muito pequena. A contribuição do H3O+ da água no H3O+ total da solução deve ser muito pequena. Pelo menos para ácidos não tão fracos assim e para concentrações de ácido praticáveis, né? Não 10 a menos 10 mol por litro de ácido, como a gente vai falar ainda hoje. Então, a gente pode considerar, né, aqui, nesta expressão aqui, nesse balanço de massas aqui, a gente pode considerar o quê? Nesse caso aqui, a gente pode simplesmente desprezar o H3O+ vindo da autoionização da água. Por quê? O H3O+ do ácido é muito, muito, muito maior. A gente espera, né, que seja muito, muito maior que o H3O+ da autoionização da água. A contribuição disso aqui, muito maior que a contribuição disso. Então, concentração de H3O+ total é igual à concentração de H3O+ aproximadamente vinda do ácido. Bom, muito bonito, né?
Só que, se a gente desconsidera esse processo aqui na contribuição mássica, né, do H3O na solução, o que vem? Em termos de balanço, né, para cada ânion a menos que tem na solução, vai ter um ânion H3O+. Pô, mas o da ionização, acabei de falar que ele é muito pequeno, que ele quase não é para ser considerado. Então, a concentração em equilíbrio de A- deve ser quase igual à concentração em equilíbrio de H3O+. E aqui a gente já consegue, né, 1, 2, 3, 4 expressões. Já dá para a gente resolver o nosso problema. A última expressão é aproximada. A gente poderia usar essa expressão aqui e fazer um monte de substituições, mas ia ser um negócio numericamente muito difícil de resolver. Bom, a gente tem concentração de H+, balanço de massas, a concentração em equilíbrio de A-, concentração de equilíbrio de HA, concentração analítica de HA, soma das duas concentrações de equilíbrio, e a gente tem aqui concentração de A- aproximadamente igual à concentração de H3O+. Combinando essas duas igualdades, né, tirando o A- aqui, eliminando ele, a gente tem que concentração analítica de HA, que a gente conhece, né, a gente preparou a solução, é a concentração do H3O+, que é o que a gente tem a calcular, e concentração em equilíbrio do HA. Isolando aqui concentração em equilíbrio do HA, né, concentração em equilíbrio do HA é concentração analítica do HA menos concentração do H3O+. Dá uma olhada aqui na expressão da constante de equilíbrio. Tem a concentração do HA. A gente pode vir com ela e substituir. E a gente tem também aqui na expressão da constante de equilíbrio concentração do H3O+ igual a A-. A gente pode substituir na parte de cima. Então, o denominador que tinha aqui concentração de equilíbrio do KHH menos H3O+, vira concentração do HA. E aqui, concentração de H3O+ ao quadrado. Rearranjando, a gente tem uma expressão aqui de segundo grau, certo? Então, a gente fez essa substituição aqui, tirou HA, virou isso aqui. A gente tirou o A-, virou isso aqui. Tem uma expressão de segundo grau, que rearranjando, vem essa equação que permite a gente calcular H3O+, a partir do Ka, do ácido, da sua concentração. Só que é a formulinha de Bhaskara, né? Aquela famosa fórmula que nunca ia ser útil para nada. Ela é mais ou menos, né? Na verdade, ela tem duas soluções, né? Mas uma delas sempre é quimicamente absurda. Então, só a solução que tem o sinal positivo aqui, o negativo aqui, que é a solução quimicamente viável. Então, essa expressão aqui permite a gente facilmente calcular a concentração de H3O+ de uma solução de um ácido fraco, com apenas uma aproximação. Mas a gente pode simplificar mais ainda esse processo. A gente, supondo que o ácido é fraco, a gente pode dizer também que a concentração de H3O+ é muito pequena. E se a concentração analítica do ácido que a gente está usando não for um valor tão pequeno assim, for algo viável, né? Você não vai ter uma solução de mais ou menos 8, 10 ou menos 10 mol por litro de ácido acético, não dá nem para preparar isso aí. Vai ser 10 mais ou menos 1, 10 ou menos 2, 10 ou menos 3 mol. Se essa concentração aqui é muito menor que essa, provavelmente essa aqui pode ser desprezada, pode ser negligenciada nessa expressão aqui. Então, concentração analítica de HA menos H+, aproximadamente concentração analítica de HA. Então, a gente chega aqui, nessa expressão aqui, que tinha, né, essa igualdade, a gente pode tirar isso aqui, desprezar. Então, a gente pode reescrever com essas duas aproximações, Ka como H3O+ ao quadrado dividido por concentração analítica de HA, chegando nessa última expressão, que é a expressão mais útil para a gente calcular a concentração de H3O+ e H+, numa solução de ácido fraco. Raiz quadrada de Ka, concentração analítica desse ácido. Tem duas aproximações embutidas aqui. O grande problema dessa expressão é essa. Então, não é
o valor exato, um valor aproximado. É aceitável isso aí? Depende, né? Vai haver uma diferença entre o valor exato e o valor calculado por causa dessas aproximações. Qual a tolerância que a gente pode ter? 1%, 2%. Geralmente a gente aceita até 1% de tolerância entre o valor verdadeiro calculado sem aproximação e o valor aproximado. Bom, quando que a gente vai ter erros muito elevados? As duas aproximações que a gente fez foram essas. Sempre que a gente tiver condições onde elas não sejam válidas, isso pode causar problemas. Essas aproximações não vão mais ser válidas. Você não pode mais desprezar isso aqui e não pode mais igualar isso aqui e isso aqui. Bom, vamos ver aqui, né? Eu tenho aqui uma tabela, né? Tem vários Kas, ácidos hipotéticos, no caso de 10 a menos 2 a 10 a menos 6. Aqui é um ácido bem fraco, aqui é um ácido moderadamente fraco. E várias concentrações desses ácidos, desde 10 a menos 1 até 10 a menos 3 mol por litro. Então, foi calculado aqui, empregando todas as aproximações, empregando só a primeira aproximação, as concentrações. E calculado o erro, né? Lembra que a gente falou para vocês do erro. O que a gente nota, né? Dependendo dos valores relativos de concentração de ácido de Ka, a gente pode ter erros enormes, né? Então, aqui, para um ácido forte, moderadamente forte, uma solução bem diluída, 10 a menos 3, 1 milimol por litro, a concentração de H+ aproximada, 3,16 milimol por litro. Concentração exata, ou usando a expressão com menos aproximações, 0,92 milimol por litro. Essa aqui a gente assume como sendo a verdadeira. Erro de 244%. Dentro de cada ácido, né, a gente nota, né, quanto menor a concentração de ácido, aqui de 10 a menos 4 até menos 1, 10 a menos 5 até 10 a menos 1. Quanto menor a concentração de ácido, aumenta aqui a concentração, aumenta aqui a concentração, aumenta aqui. Maior o erro. Então, para ácidos muito pouco concentrados, para soluções extremamente diluídas, o erro nessa aproximação pode ser elevado. Por quê? Porque aqui você já não pode mais, a igualdade aqui já não funciona tão bem. Bom, e o Ka, como ele influencia? Como a força do ácido influencia? Vamos comparar aqui nessa tabela, né? Soluções de concentração igual de ácidos com forças diferentes. Por exemplo, aqui, ó, soluções 10 a menos 2 mol por litro de um ácido com força com K 10 a menos 2, mesma concentração, um ácido com K 10 a menos 4, e mesma concentração, um ácido com Ka 10 a menos 6. Quanto mais fraco o ácido, a mesma concentração, menor o erro. Aqui 0,5%, aqui vai uma aproximação adequada, 5% já não é muito legal, 61% de erro, inadequado, de 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 2 mol por litro, K menos 2, menos 4, menos 6. Então, na verdade, se a gente olhar bem, né, o erro ele depende da razão entre a concentração do ácido e o Ka, depende simultaneamente dos dois parâmetros, né? Então, depende da razão entre os dois. Se a gente olhar aqui, ó, essa coluna aqui é a razão entre concentração e Ka do ácido naquela solução. Aqui 10 a 1, 10 a 1. O erro é 17%, aqui o erro é 17%, mesma coisa. E aqui, 10 a 1, tá bom. Erro 17%, são ácidos de diferentes concentrações e diferentes forças. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que olhar aqui, para ver se essas aproximações podem ser feitas,
a razão entre a concentração analítica e o Ka do ácido. Via de regra, se a gente olhar aqui, para ter um erro próximo, erros menores aqui do que 1%, né? A gente tem que ter essa razão entre 10 a menos 3 e 10 a menos 4, ou seja, o ácido, a razão entre a força do ácido e a sua concentração não pode variar, não pode ser muito maior que isso, tem que ser menor ou igual a isso. Se o ácido for muito forte ou a solução muito diluída, essas aproximações muito concentradas, porque essas aproximações não se mantêm. Então, esse erro aqui, dessa aproximação, aumenta para concentrações baixas e com certas dissociação ácidas. É essa curva aqui. Então, se a gente considerar que 5% é o erro máximo tolerado, isso depende, não existe uma definição totalmente formal para isso aí, o limite para a razão é esse aqui. E assim por diante. Se a gente considerar 1%, o limite é esse, e assim por diante. Então, via de regra, a gente usa aquela aproximação. A forma usada é essa aqui, na maior parte dos casos de rotina. Mas a gente tem que tomar cuidado se essa aproximação se mantém. Se essa razão aqui não for, aqui está em log, cuidado, 10 a menos 2, 10 a 2, 10 a 3, se essa razão aqui estiver fora da faixa adequada, aí você tem que fazer o cálculo sem aproximação. Muito bem. Na próxima aula, né, a gente vai dar exemplos, a gente vai voltar aqui para esse assunto, certo? A gente vai dar alguns exemplos de cálculos, certo? Hoje à tarde vocês vão fazer o experimento, né? Vocês vão ter até aquela discussão do experimento simulado para substituir, infelizmente, não tem como, a gente vai ter que substituir as aulas de laboratório. Antes que alguém fale, meus livros estão lá no escritório da Unicamp, isso aqui eu não sou o Paulo Guedes, que tem 2 livros na estante, esses livros são só os livrinhos que eu leio aqui em casa, não tem nenhum livro de química, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente encerra a aula hoje, 14 horas a gente se encontra, acho que todos vocês receberam o link para a aula prática, né, para a aula prática simulada. Qualquer dúvida, por favor, me podem fazer. Eu estou vendo aqui, teve uma dúvida aqui no chat, eu não vejo o chat, porque eu trabalho com a tela inteira, né, do Gustavo. Né? Por favor, quando vocês tiverem dúvida, liga o microfone e fala para todo mundo escutar, e para mim escutar, porque eu estou com a tela inteira, eu não vejo aqui o chat. Em uma reação em meio aquoso, que um produto é gasoso, sistema aberto, ou seja, o gás escapa, essa espécie também não aparece. Se o produto é gasoso, está em equilíbrio, o que você vai considerar é a pressão parcial do gás ali. Agora, se o sistema é aberto, o que pode acontecer? O gás escapa, ele difunde na atmosfera e a pressão parcial em contato com a solução vai ser 0, praticamente. Então, por exemplo, um caso típico, eu tenho até esse exemplo, eu acho que eu vou discutir ele numa dessas aulas de sexta-feira, no final da aula, porque ele é interessante ambientalmente, né? O equilíbrio do CO2 com a água do oceano, que é o caso aí do aquecimento global, um dos efeitos do aquecimento global, daquele aumento do CO2 na atmosfera. Você tem uma reação que forma CO2, por exemplo, que é um equilíbrio, se o sistema está fechado, você está tirando o CO2. Não tem CO2 em equilíbrio. Ele está se formando e indo embora. Se o sistema é aberto, pelo menos restrito, né, você vai ter uma pressão de CO2 em equilíbrio com a solução. Agora, o que pode acontecer é que você tenha o consumo desse gás na atmosfera, é outra coisa. Mas é mais ou menos isso aí. A gente vai discutir esse caso do CO2 na água. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, pode me perguntar, mais alguma dúvida, mais uma questão. Caso contrário, a gente pode encerrar aqui a aula de hoje.
14 horas a gente se reencontra. Eu repeti, por favor, quando vocês tiverem comentários, quando vocês tiverem dúvidas, pode ligar o microfone, não tem problema. Se fosse uma aula, se eu estivesse na sala de aula, vocês iam lá levantar a mão, jogar alguma coisa em mim para chamar minha atenção, para interromper. Por favor, façam isso, porque é complicado aqui. Eu estou tentando trabalhar. Se eu não trabalho com a tela inteira, eu não posso usar a caneta no PowerPoint. Então, acho que fica pior para vocês, principalmente. Então, não dá para me ver o chat. Então, até hoje de tarde, né? Vocês devem ter visto também a mensagem, né? Eu tenho um canal de YouTube para divulgação de materiais didáticos, científicos, né? Como parece que teve um pessoal que comentou comigo que certos pacotinhos de internet lá não tem franquias de dados que não consideram, né, o vídeo que você assiste no YouTube, né? Não sei qual foi, se existe mesmo, mas enfim. Eu optei por pegar os vídeos, né, eu dou uma editada, dá um certo trabalho e estou jogando no canal do YouTube. Então já tenho da aula passada. Como isso aqui é uma aula que não tem muito sentido a gente... não uma aula, não é ensino à distância isso aqui. Ensino à distância seria um negócio bem diferente, né? Uma aula, né? Não tem sentido eu compartilhar isso aqui com o público em geral. Pega até mal, o pessoal não pensar que não sabe o que está acontecendo. É uma aula para vocês, não para o público geral. Então, por isso, os vídeos não estão listados no canal. Você entra no canal, você não vê esses vídeos. Você precisa do link lá que eu coloquei naquele e-mail. Naquele link, você clica, você vê a playlist, tem todos os vídeos, você clica, você pode assistir o vídeo. Acho que dá até para baixar o vídeo do YouTube, eu baixo de vez em quando para fazer transparências, né? Em todo caso, lembre que reprodução desse material é propriedade intelectual do docente e da universidade. Então, só tomar um pouco de cuidado para não ter uso comercial. Muito bem. Então, por hoje, a gente encerra, a parte teórica, pelo menos. Bom almoço para todo mundo. 14 horas a gente se reencontra aqui, de novo, no ambiente virtual. O link da aula eu também já mandei para vocês. E vou encerrar aqui, desligando também a gravação. Então, bom dia para todos.